Você sabia que o São Paulo deve quase um ano de direitos de imagem a Daniel Alves? No vídeo de hoje do canal do Nicola te explico sobre essa história e falo quais as chances de o contrato ser rescindido na metade do ano. Quero te falar também sobre Danilo Barbosa, enfim, jogador do Palmeiras, novidades sobre o Flamengo que está em busca de 4 patrocinadores para a camisa. Enormes dificuldades para alcançar a meta prevista no orçamento para 2021. Para completar, falo também sobre qual a possibilidade de os irmãos Romero serem contratados pelo Corinthians e a chance de David, atacante do Fortaleza, mudar de clube nos próximos dias. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, pedir para deixarem like no vídeo, se inscreverem no canal e lembrar que todo dia, de segunda a sexta-feira, sempre às 8 da noite, tem um programa do Nicola com entrevistas, muita interatividade e informações sobre o mercado. Só nessa quinta-feira que a gente vai abrir uma exceção e vai fazer o programa um pouquinho mais tarde, às 9h30, com o Reinaldo Gotino. Estou convidando o Lisca, entre outros convidados bem interessantes, aguardo por vocês, combinado? Bom, preciso passar uma dica bem importante também, dá uma olhada nessa informação bem legal. Bora começar o vídeo com uma pergunta. Você já parou para pensar na possibilidade de ter uma mesa de sinuca ou bilhar totalmente personalizada aí na sua casa? Por exemplo, com o escudo do time do seu coração ou nas cores que você quiser? Então você precisa conhecer a Carlin Bilhares, uma empresa super bacana que acaba de virar parceira do canal do Nicola. O trabalho dos caras é espetacular e dá para escolher absolutamente tudo. Como, por exemplo, a mesa 2 em 1, de jantar e também de bilhar. Eles também produzem mesas de pebolim. A fabricação é da própria Carlin Bilhares, que envia sua mesa de bilhar, sinuca ou pebolim com frete grátis e montagem para 6 estados, além do Distrito Federal. Quer mais? Dá para parcelar em 12 vezes e você só começa a pagar quando receber sua encomenda. Entre agora mesmo no site da Carlin Bilhares, vou deixar o link na descrição desse vídeo e você vai curtir bastante a infinidade de produtos e modelos à disposição. Vire agora mesmo cliente. Tenho certeza que você vai curtir e se divertir bastante com a Carlin Bilhares. Bora começar o vídeo falando sobre David, atacante de 25 anos de idade, contratado na temporada passada pelo Fortaleza. Ele se tornou na oportunidade a compra mais cara já feita por um clube cearense, 5 milhões de reais. Informação que eu queria contar para vocês a respeito do David é que ele pode estar de saída do Fortaleza. Ele havia sido contratado a pedido do Rogério Ceni, como todo mundo sabe. Ceni deixou o Fortaleza e o David está em busca, aguardando por propostas. Elas ainda não foram confirmadas pelo Fortaleza, que só vai negociá-lo mediante uma proposta bastante bacana, levando em consideração um investimento de 5 milhões por apenas 50% dos direitos econômicos. Na primeira temporada do David com a camisa do Fortaleza, ele fez 56 jogos e marcou 12 gols. Temporada boa, positiva, jogador de velocidade que não conseguiu ir bem no Cruzeiro, mas recuperou sua imagem com o restante do futebol brasileiro jogando pelo Fortaleza. Só para completar, vale a lembrança de que ele já estreou na atual temporada e esteve como titular na vitória contra o CRB em jogo da Copa do Nordeste. A cada 2, 3 meses essa notícia sempre surge, a possibilidade de os irmãos Romero, o Oscar e o Ángel, jogarem com a camisa do Corinthians. Informação que voltou a ser especulada na noite dessa quarta-feira por um jornalista que acompanha o São Lourenço diretamente da Argentina. O nome do jornalista é Daniel Avellaneda. Ele estava informando que os dois irmãos gêmeos ficariam no banco de reservas na partida em que o São Lourenço fez na noite de ontem contra a Universidade do Chile. Jogo pela pré-Libertadores e empate 1-1. Primeira partida disputada no Chile. Bom resultado para o time do São Lourenço. De fato, os irmãos Romero, paraguaios, ficaram no banco de reservas. O Ángel ainda entra no finalzinho do jogo. O Oscar teve de assistir a partida do banco de reservas. E também, de acordo com esse jornalista, além da situação ruim dos dois ficando no banco de reservas, existe a possibilidade de eles serem negociados com o Corinthians. De acordo com esse jornalista, o Corinthians monitora, mais do que monitora, tem a intenção de contratá-los e já tem negociações com o São Lourenço. Entrei em contato com o representante deles no território brasileiro e falei também com o dirigente do Corinthians para saber o que havia de verdade nessa história. E as duas partes asseguraram que não há a menor possibilidade nesse momento de Oscar e Ángel serem contratados pelo Corinthians, a menos que o São Lourenço mude radicalmente tudo o que vinha debatendo. O time argentino sempre pediu 12 milhões de dólares para liberar os dois atletas. 12 milhões de dólares hoje equivale a mais ou menos 68 milhões de reais. O Corinthians não vai ter isso para gastar ao longo de toda a temporada, quanto mais para gastar com dois jogadores.
A realidade do Corinthians hoje é bem diferente de outros tempos. O presidente do Willian Monteiro Alves ainda não contratou nenhum jogador, apesar de já ter conseguido negociar 40 atletas, e o objetivo é nos próximos dias aumentar essa lista para 45. Mas voltando aos irmãos Romero, é preciso lembrar que além de custarem alto, eles têm salário bem caro. Ganham em dólar, o dólar disparou nos últimos dias, nos últimos meses, e qualquer possibilidade, ainda que o São Lourenço topasse emprestá-los, hoje é uma possibilidade bem pequena. É bom que o torcedor corintiano não crie essa expectativa, não alimente essa esperança. A chance de ambos jogarem por aqui é quase zero. Quero falar agora sobre o Flamengo com um probleminha inesperado. Dirigentes rubro-negros haviam projetado para 2021 a arrecadação de 149 milhões de reais com patrocínio, publicidade e royalties. Mas essas cifras dificilmente vão ser alcançadas mediante a crise causada pela pandemia e a debandada de patrocinadores. Nesse exato momento, o Flamengo tem 4 lugares na camisa vagos. São eles: as costas, a MRV acaba de rescindir o contrato. Rescindir não é o termo certo. Ela não prorrogou o contrato. A manga também está liberada já há algum tempo, até por isso o Flamengo tem usado nas mangas a Flá TV como propaganda. O Calção tinha contrato com a Union Life. A Union Life havia assinado o contrato em novembro do ano passado, mas entendeu que a exposição não foi bacana e acabou rescindindo esse contrato. O Meião, que tinha o patrocínio da Orthopride, também não existe mais. Então são 4 patrocínios em espaços importantes, espaços nobres da camisa do rubro-negro, que os dirigentes, os especialistas no departamento de marketing vão ter de correr atrás para conseguir receitas. Até porque, em cima daquela projeção de 149 milhões de reais que eu te contei para a temporada, essa projeção já é bem alta. Ela é 40 milhões de reais mais alta do que na comparação com 2020, um acréscimo de 37%. E com a perda desses patrocinadores, está ficando cada dia mais difícil alcançar essa meta de 149 milhões, que faria do Flamengo o clube com maior arrecadação em relação a patrocinadores na camisa. Só para lembrar que desde o ano passado o Flamengo tem o segundo maior patrocínio master do futebol brasileiro. O BRB, o Banco BRB, Banco Regional de Brasília, paga 32 milhões de reais fixos por temporada ao Flamengo, com a possibilidade de alcançar 35 milhões de reais, de acordo com o número de contas abertas. Esse patrocínio só é inferior ao que paga a Crefisa ao Palmeiras. Bora falar agora a respeito da dívida que o São Paulo tem com o Daniel Alves. Dívida próxima dos 10 milhões de reais. Isso significa dizer que o São Paulo não paga direitos de imagem ao Daniel Alves há quase um ano. Bora tentar explicar direitinho essa conta. Primeiro eu quero te contar que na última terça-feira, o Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol do São Paulo, deu uma entrevista na Rádio Bandeirantes para explicar uma série de coisas. E ele admitiu nessa entrevista que a dívida do São Paulo com o Daniel Alves gira na casa dos 9 milhões de reais. Ele falou entre 8 e 9 milhões, depois eu fui checar com uma pessoa do departamento financeiro e a dívida hoje é até um pouco superior a esses 9 milhões de reais. Mas vamos trabalhar com um número bruto de 9 milhões. O Daniel Alves ganha 1,5 milhão de reais por mês, ou deveria ganhar 1,5 milhão de reais por mês. 500 mil são em carteira e o São Paulo tem conseguido, com alguma dificuldade, pagar esses 500 mil. O outro 1 milhão de reais para completar o salário é pago de forma mensal através de direitos de imagem. Mas o São Paulo não tem conseguido fazer esses pagamentos, até por isso acumulou 9 direitos de imagem que dão esses mais de 9 milhões de reais. Com um detalhe importante de que assim que assumiu a presidência do São Paulo, Júlio Casares, com alguma grana que havia sobrado no caixa, conseguiu fazer pagamentos importantes aos atletas e em especial ao Daniel Alves, que é hoje o dono da maior dívida com o tricolor. Bora dividir com vocês a frase que o Belmonte deu à Rádio Bandeirantes para falar sobre a dívida. Abre aspas. Há uma dívida com ele entre 8 e 9 milhões e temos que buscar uma forma para resolver o que está aberto e reconstruir a situação financeira. O Daniel sempre demonstra o total desejo de continuar no São Paulo, fecha aspas. Era natural que o diretor de futebol do São Paulo, admitindo uma dívida, fosse elogiar o Daniel Alves. Depois ele inclusive faz uma série de ponderações importantes sobre o comportamento do Daniel e sobre a influência dele em relação ao restante do elenco, e isso também é tudo absolutamente normal. O grande ponto é, o São Paulo cada dia mais se discute sobre a permanência ou não do Daniel Alves. Rescindir o contrato do Daniel está completamente descartado. Isso porque o São Paulo teria de pagar daqui até o fim do ano que vem todo o restante do contrato, valor superior a 30 milhões de reais. O que está sendo discutido internamente, e até com a participação do Daniel, é a possibilidade de, diante de uma proposta de um clube grande do futebol europeu, na metade do ano, o São Paulo abrir mão de qualquer pedida
para liberar o jogador, eventualmente assim facilitando a saída dele e diminuindo essa dívida extremamente alta. 9 milhões de reais hoje equivalem a quase tudo o que o São Paulo recebia com o patrocinador master, que era o Banco Inter. O Banco Inter depositava nos cofres do tricolor 12 milhões de reais por um contrato de 12 meses, ou seja, 1 milhão de reais por mês. Se a gente está falando de uma dívida de 9 milhões de reais, isso quer dizer que só 3 meses ficariam livres para o São Paulo se a grana do patrocinador fosse utilizada para pagamento dessa dívida. Isso sem contar os salários do Daniel Alves, que seguem em 1,5 milhão de reais. Jogador com um custo-benefício ruim na minha avaliação, porque ele não entrega esse 1,5 milhão de reais. Há muita gente próxima ao Júlio Casares que pensa dessa maneira, embora, diante dos microfones, os elogios vão ser bastante altos. Agora fechar o vídeo falando sobre Danilo Barbosa. A expectativa do Palmeiras é de anunciar ainda nessa quinta-feira a contratação por empréstimo do volante que pertence ao Nice e vai ficar no Palmeiras até o fim dessa temporada. Empréstimo com opção de compra se o jogador for bem. O Palmeiras já sabe quanto vai precisar gastar para comprá-lo em definitivo. Cheguei a contar no começo dessa semana, assim que a notícia surgiu, que o Danilo sempre foi muito bom jogador. Atleta com passagens por todas as categorias de base da seleção brasileira, que foi muito cedo pro futebol europeu, já passou pela Bélgica, já passou por Portugal e está agora no futebol francês. Eu até imaginei que ele fosse explodir de maneira muito forte, porque tem enormes recursos, jogador da bola longa, faz o box to box, infiltração muito bem, também tem qualidade no momento sem bola, na parte defensiva, enfim, tem muitos predicados e tenho certeza que vai arrebentar com a camisa do Palmeiras. O Palmeiras avançou nas últimas horas em relação a esse acordo com o Nice. Faltam pequenos detalhes burocráticos, tudo indica que a qualquer momento esse anúncio vai ser feito. O Danilo chega com moral, com potencial para ser titular, mesmo no meio de campo recheado de Gabriel Menino, Patrick de Paula, Danilo, Felipe Melo, entre outros. A ideia do Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, é fortalecer, qualificar e ter jogadores de extrema qualidade no trato com a bola. Só para completar, queria contar que também nessa semana falei a respeito de um problema de cartilagem que o Danilo tem no joelho direito. Essa informação me foi confirmada por uma pessoa envolvida nas tratativas com o Palmeiras. E justificaria o porquê de no ano passado o Nice ter recebido uma proposta de 75 milhões de reais do Red Bull Bragantino para vendê-lo e não aceitou, e agora estar emprestando o Danilo Barbosa de graça. Essa informação, como eu disse, me foi confidenciada por uma pessoa muito próxima, uma pessoa que participa dessas tratativas, mas por meio da sua assessoria, e o canal do Nicola está sempre aberto para o outro lado, o Danilo Barbosa informou que não tem problema na cartilagem do joelho, que as últimas contusões, as duas mais importantes, foram por causa de pancadas. Ele inclusive está se recuperando de uma lesão. A lesão é muscular na parte posterior da coxa e, segundo ele, devido a uma disputa de jogo. Ele não entra em campo desde 13 de dezembro e na atual temporada só esteve em campo em 5 jogos. O Palmeiras sabe de tudo que está acontecendo e ainda assim está bem animado com a contratação do Danilo. Torcer para que ele chegue, dê certo e consiga vingar, porque futebol ele tem de sobra. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e ativa o sininho para passar a receber notificações, sempre importante para não perder conteúdo nenhum, beleza? A gente se vê de tarde com mais um vídeo e às 9h30 da noite tem programa do Nicola com várias atrações. Tenho certeza que você vai curtir. Até lá, tchau, tchau!